Gladson. É isso? Nome difícil. É Evangelista Gladson. Louvado seja Deus. Eu vou decorar, tá bom? Eu vou decorar o nome dele certinho. Evangelista Gladson. É o servo do Senhor que vai ministrar a Santa Palavra nessa noite. Amém? E nós vamos para cá, igreja, em nome de Jesus. Vamos orar pelo servo do Senhor. Glorioso Deus e eterno Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está seu filho prostrado, Pai, a qual o Senhor escolheu nessa noite para pregoar a tua palavra. Eu tenho certeza que a palavra a qual o Senhor colocou no coração dele, ela tem alvo, ela tem direção, e hoje é o teu povo que está aqui nessa noite, Pai, te adorando, exaltando o seu santo nome. A tua palavra, eu sei que ela não volta vazia, Senhor, porque ela vai fazer morada no coração do teu povo nessa noite. Pai, abençoa o teu filho, Senhor, porque através do teu Espírito Santo a tua palavra vai ser lançada, e eu tenho certeza, vai ser lançada aqui diferente. Eu te agradeço, Pai, pela tua visitação. Abençoa o teu servo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja. A paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Estou muito contente porque desde o início o Senhor está confirmando a palavra. Desde a primeira oportunidade, eu já sinto a presença do Senhor e Ele confirmou a palavra nesta noite. Abram suas Bíblias em Gálatas 2, versos 19 e 20. Peço perdão dos irmãos, eu estou um pouco gripado, minha voz já está partindo. Mas mesmo assim, que na verdade essa semana eu tenho uma grande vitória para receber da parte do Senhor e o inimigo já está furioso. Mas para a honra e glória do Senhor, tudo vai ser diferente. Amém? Eu já tomo posse da minha cura. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Gálatas 2, versos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Podem se assentar. Amados, desde o convite do pastor, eu tenho falado para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu traga de pão para aquela igreja? E eu tinha pensado em outras coisas, mas essa semana durante a madrugada o Senhor me acordou e disse assim: Gálatas 2. E aí eu li, mas eu não achei que seria a ministração dessa noite, porque tem uns dias que o Senhor tem me levantado de madrugada para falar comigo. Quando eu esqueço de orar, Ele mesmo me chama de madrugada para orar, e eu não durmo enquanto não oro, irmãos. Deus é tão maravilhoso que até isso Ele faz por nós. Ele é o nosso despertador de oração. E eu entendi. Hoje, eu me prostrei no meu quarto falando com o Senhor e falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu traga de ministração para aquela igreja? Eu sei que ali tem muitas pessoas sedentas da tua palavra, sedentas daquilo que o Senhor tem a fazer. O Senhor falou: já te dei a palavra. E aí eu fui meditar. E alguns anos atrás, o Senhor falou para mim: por onde eu fosse, eu contasse um pouco do que eu sou e do que eu fui. E por que, Paulo? Primeiro que a primeira palavra, quando eu ouvi, quando eu vim para a igreja, né, quando eu tinha me convertido, foi a primeira palavra que eu ouvi, foi a conversão de Paulo, né, até então Saulo, no caminho de Damasco.
E essa mensagem diz o grau, o nível a qual ele mergulhou na presença do Senhor. Diferente do que muitas pessoas pensam, Saulo ou Paulo não é uma referência de identidade, mudança de identidade, porque Deus mudou o nome dele. Em primeiro lugar, a Bíblia não diz que Deus mudou o nome dele. E em Atos 13 diz que ele também se chamava Paulo, porque ele era cidadão romano e passou a conviver com os hebreus. Isso fez com que a forma de se falar o nome dele mudasse. Então não é verdade que Deus mudou o nome dele. Assim como Paulo aqui no Brasil é Paulo, nos Estados Unidos é Paul, na Argentina é Paolo, na Bolívia é Pablo, da mesma forma. Só que o que me chama a atenção em Paulo é que ele é uma referência de mudança de identidade, porque ele não sabia quem ele era. Se vocês forem olhar nas Escrituras, todos os primeiros relatos de Paulo no livro de Atos fala que ele era um homem bruto, um homem violento, um homem que perseguia a igreja, um homem que investia todas as suas forças contra o reino de Deus. Diga assim: a Bíblia diz, das forças, das convicções, a Bíblia diz que a minha identidade é ovelha. Você sabia que você é ovelha? Você sabia que você é ovelha? Em João 10, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus nos chama de ovelha. Sabia disso? E assim como Paulo, eu não sabia que eu era ovelha. Vou contar um pouco no meu testemunho para os irmãos, porque eu tinha tudo para dar errado. E dei errado por um bom tempo da minha vida. A investida do inimigo começou ainda quando eu estava no ventre da minha mãe. Quando minha mãe estava gestante, me esperando no seu 5º mês, ela foi atropelada. Isso quase tirou a minha vida, ainda no ventre da minha mãe. Isso acarretou muitos problemas de saúde, tanto em mim quanto na minha mãe. A minha mãe, ela ia trabalhar e voltava engatinhando de tanta dor nas costas, né? Então ali o inimigo já sabia, de alguma forma, os planos que Deus tinha na minha vida. E ele já começou investindo contra mim, ainda no ventre da minha mãe. Quando eu nasci, depois de 1 ano e 10 meses, o meu pai foi embora de casa, constituiu uma nova família, a qual ele é o chefe da família ainda hoje, né? Na época ele não era cristão, hoje para honra e glória do Senhor ele é diácono da casa do Senhor. Tem uma irmã desse casamento dele, segundo casamento, que é levita, e que eu amo muito essa família, muito mesmo. E quando eu tinha 3 anos de idade, novamente o inimigo investiu contra a minha vida. Quando eu tinha 3, assim, pelo fato, além do atropelamento, a minha mãe era fumante compulsiva, ela ainda é fumante compulsivo, então eu nasci com os problemas respiratórios, né? Hoje, por coincidência, eu estou um pouquinho cometido. Então eu vivia num saboia aqui, os médicos, os enfermeiros já até me conheciam, mas depois de um longo período de febre, a minha tia que me criou, e vocês já vão entender o que aconteceu, ela me medicou, a febre não passou, ela medicou novamente, a febre não passou, ela medicou novamente, e isso causou uma superdose do medicamento em mim, e eu não funcionei. E ela contava, que hoje ela não está nesse conosco, mas ela contava que eu morri nas mãos dela, porque depois de uma convulsão muito
forte, eu desfaleci, ela não sentia a minha respiração. No desespero, ela estava lavando umas roupas, né, no tanque, que estava numa bacia cheia de água fria. No desespero, ela me jogou na bacia de água. O choque fez com que eu voltasse ali, ainda meio fraco, mas eu voltei. E isso já foi, posso dizer que é a segunda investida do inimigo na minha vida. Como eu disse, meu pai, quando eu tinha 1 ano e 10 meses, ele foi embora de casa. E não sei por qual motivo, mesmo morando com a minha mãe, ela me rejeitou. Eu morava na mesma casa que a minha mãe, mas eu não fui criado por ela. Ela saía para trabalhar, enfim, eu entendo que ela tinha algumas obrigações, porque meu pai não honrava com as obrigações dele como pai, pensão, etc. Mas todo o tempo, toda a atenção que ela tinha, ela dava para o meu irmão. E não era só esse tempo que ela não tinha para mim. Ela literalmente me rejeitava. Literalmente ela rejeitava a atenção, rejeitava o tempo, rejeitava presente, rejeitava tudo que você pode imaginar. E eu fui crescendo com isso, me ferindo. Eu fui crescendo com isso, me machucando. Eu fui crescendo com essa estigma de o rejeitado em mim. Isso fez com que eu me fechasse e que eu não tivesse sequer amigos. E quando eu tentava ter amigos, a minha própria mãe ia lá na rua e falava para os meninos: não brinca, eles me conhecem como Pedrinho, foi meu apelido, porque pelo fato de eu nascer doente, né? Me apelidaram de peninha, porque eu parecia uma peninha, pequeno, branco e leve. E aí ela saía na rua e falava assim: não brinca com o peninha não, que ele é retardado. Criança, eu ouvia isso. Eu tentava ali fazer amizades, a minha própria mãe, além de me rejeitar, ela fazia isso. Ela ia até a rua e falava assim: olha, não brinca com o peninha não, que ele é retardado, vai dar problema para vocês. E isso foi me fechando cada vez mais. Cada vez mais. Ainda criança. O pior ainda estava para acontecer, ainda eu como criança. Já não bastasse a rejeição, as palavras de maldição que eram lançadas sobre a minha vida. Quando eu tinha 10 anos, eu gravei uma imagem terrível no meu subconsciente. Eu era bem pequenininho, bem gordinho. E eu fui criado com meu irmão e com meu primo, filho da minha tia que me criou. Então eles aprontavam e eles conseguiam correr e eu não conseguia correr, eu ficava para trás. Então quem apoiava era eu. Só que um dia minha mãe que resolveu bater. E eu naquele dia eu nem estava no meio da brincadeira. E a imagem que eu tenho gravado, eu vim aqui, os irmãos verem, foi depois de uma grande surra que eu levei da minha mãe. Eu caí no chão, ela com o pé assim no meu pescoço, fazendo assim: morre logo, desgraçado, que até para morrer você me dá trabalho.
Minha tia chegou da rua e ela gritou assim: Neuza, pelo amor de Deus, você vai matar ele. Ela fez assim, e ela apontou assim, o dedo assim no rosto e falou assim: eu não terminei o que eu comecei. E se tem um Deus no céu, ele errou de falar isso. Se tem um Deus no céu, eu vou te ver com a boca cravada de tiro, porque a polícia vai te matar. E se Deus está no céu, dos 12 anos você não passa. Palavras de uma mãe para uma criança de 10 anos. Me desculpa se o meu testemunho vai te chocar, não é o meu objetivo ser sensacionalista aqui. Mas eu tinha tudo para dar errado, como eu disse, e eu dei. Porque a nossa boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. A nossa boca tem poder para decretar o que vai acontecer. Isso é o próprio Senhor Jesus que diz. E eu comecei a investir todos os meus esforços em tudo que eu podia imaginar que fosse me trazer aquele vazio, um preenchimento para aquele vazio que eu tinha. Com 11 anos, dia 20 de janeiro, se não me engano, de 97. Eu iniciei a minha vida religiosa no terreiro Axé Leobá, aquele que tem ali perto do Colégio Wolf, ali um pouco depois do Bombeiro. É um dos maiores terreiros de candomblé do estado e do país. Na época era a Silvia, que era Yalorixá lá. E no dia 20 de janeiro eu iniciei a minha vida religiosa. Ali naquele momento, Satanás começou a dizer que eu não era ovelha, que a minha identidade não era aquela qual Deus tinha feito para mim. Porque ali quem viveu nessa vida sabe, a gente é chamado de tudo, qualquer coisa. Lá a gente é chamado de cavalo, lá a gente é chamado de burro, lá a gente é chamado de aparelho, lá a gente é chamado de qualquer coisa, menos de ovelha, menos de filho. E eu entreguei a minha vida naquele lugar e comecei a fazer tudo o que eles pediam. Quando eu achei que não era para mim ali, aquele centro, eu fui para outro, e fui para outro, e fui para outro, até o ponto de eu fazer o santo. Cheguei a fazer o santo. Cheguei a ser consagrado como pai pequeno. Pai pequeno no terreiro é como se fosse o presbítero na igreja. É um posto antes do pai de santo. Só que para o inimigo mudar sua identidade, ele tem que te dar uma nova identidade. Ok? Vamos lá em Lucas 15. Lucas 15, versículo 15 e 16. Então foi pedir um trabalho aos cidadãos daquela terra, e este o mandou aos campos, a fim de cuidar de porcos. Verso 16. Ali ele desejava se alimentar com a lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Deus nos fez ovelhas. E Satanás, ele tenta mudar a nossa identidade para qualquer outra coisa menos para ovelha. Eu vivia literalmente uma vida de porco.
eu comia o que me era dado. Eu entrei numa depressão terrível, porque aí começou a emergir dentro de mim tudo aquilo a qual foi plantado no meu subconsciente. Eu não queria saber de tomar banho por causa da depressão. Eu não queria saber de mais nada. E tem um motivo porque ele quis me fazer como um porco. Lucas mesmo, capítulo 8, verso 33. Tendo os demônios saído do homem, vou voltar. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se no despenhadeiro abaixo, dentro de um rio, e todos eles se afogaram. Satanás, ele faz na nossa vida essa mudança de identidade, porque o maior projeto dele é destruir a minha e a sua vida. Eu vi a irmã contando o testemunho dela. Eu vi o irmão, cadê o irmão? Contando também o testemunho dele. Eu perdi as contas de quantas vezes eu morri ou quase morri. Tanto nas incorporações, que muitas vezes eu não voltava, eu tinha que fazer muitas coisas para eu conseguir voltar. Porque eu era o que é conhecido no meio como médium de transporte. Então tudo que tinha de ruim nas pessoas, assim como nessa passagem de Lucas 8, saíam das pessoas e entravam em mim, para de mim e ir embora. Então todos os demônios, tudo que estava de ruim nas pessoas, saíam das pessoas e entravam em mim. E assim como aconteceu aqui, já não bastasse todas as vezes que já lá no início o inimigo tentou destruir a minha vida, já não bastasse nas incorporações eu quase não voltar, eu comecei a por várias vezes tentar suicídio. Por diversas vezes eu tentei suicídio. Eu tentei suicídio cortando os pulsos. Uma vez eu peguei a faca mais afiada que tinha lá em casa e eu fui cortar meu braço. A faca quebrou no meio, mas nem sequer riscou meu braço. E eu não entendi o porquê que essas coisas aconteciam comigo. Porque a minha alma estava desesperada. Eu queria pôr um fim nesse sofrimento e eu entendia que eu precisava morrer. Eu já pus a corda na linha daquelas vigas de madeira para me enforcar e não deu certo. Eu tomava antidepressivos, eu tomei 11 comprimidos do antidepressivo que eu tomava, a amitriptilina. Eu dormi em casa por 28 dias. Eu tive um coma dentro da minha casa. 28 dias. Eu acordei evacuado, urinado, emagrecido. Os meus olhos aqui estavam fundos, a minha vista estava dilatada e eu não conseguia nem sequer ficar em pé. Depois que eu acordei, demorou algumas horas para eu conseguir ficar em pé, porque o meu corpo estava tão relaxado ali no tanto de dias que eu dormi. E o Senhor teve misericórdia de mim. Assim como aqueles corpos, os demônios queriam acabar com a minha vida. E é assim o plano dele, quando ele tenta mudar a sua identidade, quando ele tenta dizer que você não é ovelha, quando ele tenta fazer você aproveitar tudo que o mundo te
mas nem tudo me convém. Pastor, uma pessoa que tem alergia de camarão, ela pode comer camarão? Errado. Ela pode, mas ela não deve, porque vai ter uma consequência. Amém? Se ela comer aquele camarão, ela vai passar mal. Ela vai ter uma intoxicação, talvez um choque anafilático, pode chegar a morrer. E o pecado tem que ser alergia na vida das ovelhas. Tem que ser algo que cause alergia na vida das ovelhas. O pecado tem que ser alérgico. Eu e você, nós temos que ser alérgicos ao pecado. Porque se nós pecarmos, nós morreremos. E é isso que a Bíblia diz. Porque aí Satanás vem, transforma a tua identidade, fala que você não é ovelha, que você é porco, e tenta ceifar a sua vida. Só que um dia, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ezequiel 34, ele disse assim para mim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e eu as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, eu as livrarei de todos os lugares, eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens densas e trevas, eu vou tirá-las do meio dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as tirarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes das águas, e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali se deitarão em boa pastagem, e terão bons pastos nos montes de Israel. Verso 31. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo, e eu sou o seu Deus, diz o Senhor. Em uma das tentativas de suicídio, eu na Avenida PC, onde hoje é o Rodão, na época era a garagem da Imigrantes. Quando eu fui ver, eu estava no chão, com a roda de um carro a um palmo da minha cabeça. E na época eles estavam construindo aquela linha central dos ônibus, e do outro lado estava passando uma viatura. Ela passou por cima do canteiro de obras e veio, e eu lembro do carro patinando para fugir. E aí eu, atordoado por causa do que tinha acontecido, eu lembro de ter ouvido assim o policial falando assim: o carro bateu no poste antes ou depois de acertar ele? As pessoas que estavam no ponto de ônibus falaram assim: não, o carro não bateu no poste, o carro bateu direto nele. O policial falou assim: vixe, deve estar um saco de osso. Arrebentou a frente do carro, e eu sei porque eles me deram uma folha anotaram a placa do carro, porque eles acharam que eu tinha sido atropelado e não uma tentativa de suicídio, com um boletim, e tinha a placa do carro. E depois de alguns poucos dias, eu vi o
o carro numa rua e vi a placa do carro. Amigos, o lado direito do carro, o vidro estava arrebentado. Conforme o carro bateu em mim, ele jogou assim. Foi o que me ajudou a me arremessar um pouco mais à frente. E amassou a lataria assim, da lateral do carro. Quando os paramédicos do resgate chegou para me pegar, os policiais falaram assim: ó, não sei se vai ter muito jeito não, ele parece estar acordado, mas deve estar só pó. E ali eu fui trazido aqui para o Hospital Pedreira. O paramédico que me socorreu era crente. E começou a pregar a palavra para mim: meu amigo, não vale a pena, não faça isso, não sei o quê. E aí eu cheguei aqui no Hospital Pedreira, fui muito maltratado. Me deu uma crise de ansiedade, eu comecei a vomitar. E eu ouvi o pessoal falar assim: deixa, ele não queria morrer, vai morrer engasgado aí. Satanás ainda zombando de mim daquilo que ele mesmo tinha feito. E aí passou, meu irmão foi me buscar lá no hospital. E os remédios que eu tomava, que o médico tinha passado, falou que não podia nem ficar comigo, para eu tomar tudo de uma vez só, como já havia acontecido. Eu falava assim: puxa vida, lembra que minha mãe falava que eu era tão imprescável que até para morrer eu dava trabalho para ela. E eu falei isso para mim mesmo. Eu falei: nossa, eu sou tão imprescável que nem para morrer eu sirvo, nem para morrer eu presto. Eu posso contar uma coisa para vocês? Dizer que você tem que morrer num momento de tristeza, num momento de depressão, bom, eu posso dizer que não é totalmente uma mentira. Os irmãos vão se espantar agora. A minha alma estava clamando sim para que eu morresse, só que eu estava entendendo errado. Eu tinha que morrer sim, mas morrer para o mundo, para viver para Deus, assim como Paulo declara aqui nas Escrituras. Glória a Deus. E num belo dia, Glória ao nome de Jesus, o Senhor me arrebatou e me colocou no meio do Apocalipse, sem eu nunca ter lido cada vírgula que está escrito. Eu sonhei, ou melhor, eu vivi, porque eu acordei ouvindo o grito das pessoas, em todo o sofrimento que as pessoas estavam passando. Eu acordei, dá licença, pastor, sentindo o toque das pessoas desesperadas, vindo pedir me ajuda, o meu socorro para elas saírem daquela situação. E num momento o Senhor disse, Ele revelou os planos dele na minha vida. E aí eu passei a entender o tamanho da fúria de Satanás contra mim. Ali o Senhor dizia, e era incrível, porque eu não ouvia só com os meus ouvidos, eu ouvia com o meu corpo inteiro. E o Senhor falava assim: eu te escolhi para ajudar, para ser um instrumento meu, para resgatar todas essas vidas que estão sofrendo. E ali o Senhor revelou o ID, como foi falado aqui nessa noite, o ID na minha vida. Depois de algum tempo, eu fui visitar uma igreja, e eu entrei assim no fundo, ninguém me conhecia, e o pastor estava ministrando na guitarra. E ele começou a falar tudo o que tinha acontecido comigo, tudo que eu tinha vivido. E ele cantou assim: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode.
esse louvor ele ministrou ontem. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, e Ele não desistiu de você. Talvez você entrou nessa noite sem saber, ou você de repente até esqueceu que você era ovelha. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu levantei as mãos e eu aceitei. Ou melhor, eu reconheci que Ele me aceitava. E eu deixei de ser chamado de cavalo, de aparelho, de burro, e passei a ser chamado de filho. O meu irmão, eu creio que Deus tem uma grande obra na vida dele. Mas o meu irmão, que a minha mãe tanto idolatrava, ele foi uma pessoa que não deu tantas alegrias assim para minha mãe. E eu, que ela dizia que não seria nada, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou técnico em enfermagem. Eu sou um improvável na minha casa. A pessoa que eles xingavam, chamavam de retardado, de burro, passou em primeiro lugar no vestibular da faculdade e ganhou uma bolsa de 100%. Mas foi Deus que fez isso na minha vida. E o mesmo Deus que trabalhou na minha vida, Ele vai trabalhar na sua vida. E Ele está aqui hoje. Essa talvez seja uma palavra que não seja muito pregada nos dias de hoje. Eu vou cantar um louvor que leva em torno de uns 6 minutos. Então você vai ter 6 minutos para refletir na sua vida. De repente, você não sabe que você é ovelha. De repente você esqueceu que você é ovelha. Em qualquer uma dessas situações, hoje o Senhor te dá uma oportunidade de voltar ao aprisco, de voltar a ser chamado de filho. Talvez você não esteja nem desviado, nem desviada, mas as guerras, as lutas, as circunstâncias da vida fez com que você esquecesse que você é ovelha. Então, enquanto eu peço aos irmãos que se coloquem de pé, enquanto eu louvo este hino, você vai refletir na sua vida. E se ao final você quiser ser chamada de ovelha, ou pela primeira vez, ou novamente, você tem toda a liberdade. Amém? Talvez essa não seja uma mensagem pregada nas igrejas, mas nessa noite eu vim falar de Jesus, que salva, que cura, que liberta, que transforma e que te ama. Vou lhe falar de alguém que pode
pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará teu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. A cruz morreu com o seu sangue só pra curar as tuas feridas.
um abraço. Ele te chama de filha. Ele te chama de filha. Ele te chama de filha. Para todos os outros, o Senhor chama de filho. Grande é a obra de Deus na sua vida, irmão. Eu vejo que você é um verdadeiro adorador. Irmão, não deixa o inimigo dizer que você é o que você não é. Porque riu, porque caçou, porque falam palavras que te machucam, te rejeitam. Eu sei o que é isso. Eu sei que dói na divisão da alma e do espírito. É tudo mentira do inimigo. Você é jovem, você tem uma vida inteira pela frente. Aleluia. Assim como eu dei certo, assim como eu estou dando certo. Quem disse que não tem orgulho, quem disse que você não é nada, vai ter que voltar atrás. E você, como servo, ministro e profeta de Deus, eu quero profetizar que você vai ser o maior orgulho da sua casa. Você que ouviu essa palavra, com licença, pastor. Você que ouviu essa palavra e você de repente ou não sabia ou esqueceu que era ovelha, porque ouviu o vento, a tribulação, a tempestade dizer que você não era ovelha, e quase mudou a sua identidade. Se você quiser receber a oração, nesse momento eu te convido a vir aqui na frente. Só se você quiser. Não estou perguntando quem está desviado. Não estou perguntando se você quer aceitar a Jesus. Eu estou perguntando se você quer ser chamado de filho, de filha, de ovelha do aprisco deste sumo pastor. Se você quer receber essa oração nesse momento, vem aqui na frente. Glória a Deus. O primeiro já veio. Eu quero. Mais alguém? Tenha coragem. Satanás, ele tenta dizer para você que você não pode. Satanás, ele tenta dizer para você que você não é. Satanás tenta dizer que você não é o que o Senhor planejou para você. Glória a Deus. Eu peço ao obreiro que me ajude em oração. Oh, aleluia. Aqueles que puderem vir aqui na frente para interceder. Glória a Nós vamos orar. Rapidamente. Em nome do Senhor Jesus, hoje você é reconhecido novamente como filho, como ovelha do Senhor. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui estão seus filhos e filhas, Senhor, que ouviram a tua palavra, que entenderam a tua mensagem. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Essas pessoas que estão aqui na frente hoje resolveram pôr um basta no sofrimento, na dor. Essas pessoas resolveram, Senhor, pôr um basta em todas as mentiras que o inimigo tem dito na vida delas. Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama, Senhor, o teu poder e a tua graça. Derrama, Senhor, em nome do Senhor
de maldição, eu repreendo agora.